Sejam bem-vindos! Nesta aula vamos falar de controle de afastamento. Em algum momento é necessário que o funcionário seja afastado das suas atividades, geralmente em virtude de acidente ou doença, ou por qualquer motivo. Por exemplo, as próprias férias é um motivo de afastamento. E neste módulo, nesta aula, nós vamos falar justamente sobre afastamento, quais são as providências que o departamento pessoal deve tomar, quais são as providências que o especialista de departamento pessoal deve tomar. Aqui na tela, interrupção de contrato. Então, em se tratando de afastamentos, vamos abordar primeiro a interrupção de contrato, que é caracterizada por fatos que podem ocorrer durante a execução do contrato de trabalho e que motivem temporariamente a paralisação total ou parcial de seus efeitos. Por exemplo, afastamentos por motivo de doença ou acidente de trabalho. Durante os primeiros 15 dias do afastamento, a remuneração corre por conta do empregador e, neste período, o contrato fica interrompido. Imagine que o funcionário contraiu o Covid-19 ou que o funcionário sofreu um acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias de remuneração desse funcionário, após ele se afastar em virtude do atestado médico, pertencem à empresa. Ou seja, a empresa é quem vai remunerar esses 15 dias de afastamento. Neste momento, o contrato de trabalho fica interrompido. Há uma interrupção do contrato de trabalho. Porém, há uma outra situação, existe um outro cenário. Me acompanhe aqui na tela. Suspensão de contrato. A suspensão de contrato de trabalho somente se efetiva a partir da data de percepção do benefício da Previdência Social. Por exemplo, afastamentos por motivo de doença ou acidente de trabalho. A partir do 16º dia do afastamento, a remuneração corre por conta da Previdência Social. E neste período, o contrato fica suspenso, ficando suspenso também a contagem de efeitos legais do curso do contrato. Isso significa que quando o contrato de trabalho é suspenso, os efeitos jurídicos desse contrato, ele também fica suspenso. Por exemplo, passa-se a não contar mais avos de 13º ou fração de 13º, fração de férias. Esses direitos trabalhistas, eles passam a ficar suspensos também. É como se o contrato ele existe, mas ele não tem efeitos jurídicos. Esse tempo que o funcionário vai ficar afastado pela Previdência Social, ele passa a não contar no cálculo das suas verbas rescisórias. Esse tempo passa a não contar nos cálculos dos seus tempos de serviço. Isso acontece principalmente pelo fato da gestão desse contrato desse funcionário estar agora sob a responsabilidade da Previdência Social. Então é interessante que o empresário, que o empregador tenha ciência dessa suspensão do contrato a partir do momento em que o funcionário se acidenta e pega de repente mais de 15 dias de atestado, pega 16, 20, 30, 40 dias de atestado. Então, contrato interrompido é nos primeiros 15 dias em que a própria empresa vai remunerar esse funcionário quando ele estiver dentro desse atestado. E se ele pegar um atestado mais de 15 dias, a partir do 16º dia fica por conta da Previdência Social, onde haverá a suspensão do contrato. Há um outro modelo de afastamento, que é o salário maternidade. E vamos aprender sobre alguns detalhes ou características da concessão do salário.